Olá, sou o Júlio Santiago e hoje eu vou fazer aqui um vídeo diferente. Na verdade, o que eu quero fazer é te mostrar a palestra, te apresentar a palestra que eu dei sobre mínimo existencial e tributação no lançamento da obra Direito Tributário Inclusivo, organizado pelos professores Ricardo Lodi Ribeiro e Daniel Giotti de Paula, onde eu tive a honra, aí, ao lado de grandes nomes do direito tributário, grandes colegas e amigos, escrever um dos trabalhos justamente sobre o mínimo existencial. Assiste aí e depois me diz o que você achou. Abraço. Quando eu estava no mestrado e ali naquelas minhas reflexões iniciais eu tive um choque de realidade, um choque de cultura jurídica, porque eu realmente, antes do mestrado na UERJ, eu vinha embora isso me incomodasse, eu vinha de uma reflexão muito ainda no que o professor Cláudio acabou de falar, uma reflexão muito positivista, como se tudo que está na lei seria a verdade. A verdade no mundo seria aquilo que estivesse na lei. Então, quando eu entrei em contato com novas doutrinas, e aí o professor Gustavo da Gama, professor da UERJ aqui presente, eu me agradeço aí a transmissão do conhecimento, colegas aqui da UERJ, alunos presentes também, eu comecei a refletir mais, e aí em contato também com os advogados, principalmente o professor Sérgio André Rocha, que era um crítico ferrenho da Procuradoria da Fazenda. Isso me fez rever as minhas reflexões. E na ocasião, em uma das aulas do professor Daniel Sarmento, conversando com ele, eu acabei escrevendo, ainda no mestrado, um artigo chamado, e que está aqui na coletânea, sobre a percepção do mínimo existencial na tributação como direitos fundamentais. Então, o meu artigo aqui é justamente para falar do mínimo existencial na tributação, onde o tributarista precisa olhar o direito tributário um pouco além da questão financeira, um pouco além de custos de empresa, um pouco além de um direito tributário positivista ligado aí a essa ideia de como se o direito tributário fosse só algo que fosse vinculado a finanças, a dinheiro. Naquela época eu me lembro que tinha muito livro de direito tributário onde a capa do livro era cifrão, né? Um cifrão, como se o direito tributário fosse somente ligado a dinheiro. O direito tributário não está ligado somente a isso. O direito tributário, ele traz uma concepção de justiça que deve ser refletida e deve ser colocada em debate. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Por que a gente paga, e aí, lógico, alguém vai dar um argumento histórico, mas por que a gente paga IPVA sobre veículo, sobre o carro, lá, o trabalhador que usa o seu carro para trabalhar, e determinados jatinhos, helicópteros não pagam IPVA? Jatinho e helicóptero não tem motor? Isso revela uma concepção de justiça que está dentro do direito tributário. E voltando aqui para o tema que eu quero falar, que é justamente mínimo existencial, pretendo falar aí no máximo em 10, 15 minutos, quando eu era mais novo, bem mais novo, eu tinha 10 anos de idade, meu pai me levou em São Paulo para um parque, e aconteceu algo antes da gente chegar no parque que me chocou profundamente, e eu vindo para cá, passei a refletir, cara, aquilo tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Eu estava andando e de repente um mendigo apareceu na frente e fez assim, não, calma. E aí a gente parou, quando eu olhei, ele simplesmente abaixou e tirou um grão de arroz entranhado no asfalto e comeu. O direito tributário tem que se preocupar com isso, porque mínimo existencial tem a ver com as condições materiais de uma existência de vida. Então, o mínimo existencial na tributação tem a ver com isso, dar condições de existência digna às pessoas. O direito tributário precisa começar a se preocupar com isso. Nós aqui, estou vendo aqui diversos especialistas em direito tributário aqui presentes, a gente tem que se preocupar com isso. E é justamente quando eu escrevi esse artigo, eu estava preocupado apenas em marcar esse ponto. Olha, a gente precisa falar disso. Agora, nas minhas reflexões, estou acabando de escrever um outro artigo sobre mínimo existencial e educação. A gente vai para uma parte mais prática.
E o mínimo existencial, essa ideia ainda recebe muitas críticas, tanto de alguém que critica porque acha que não existe um mínimo, então a gente não tem que falar em mínimo existencial, quanto daqueles que acham que isso é uma intromissão num direito individual. Então, a gente parte para 3 justificativas para o mínimo existencial que o professor Daniel Sarmento, na sua excelente tese de titulação que ele acabou de lançar, recomendo profundamente esse livro da Dignidade da Pessoa Humana, ele trata de 3 justificativas para a existência, para o mínimo existencial. 3 justificativas para o mínimo existencial. Quais são? Liberdade, democracia, que seriam argumentos instrumentais. Liberdade, porque a gente não tem que pensar no mínimo existencial somente como uma liberdade negativa, ou seja, o Estado não pode intervir na minha esfera privada. O Estado, trazendo aqui para o nosso direito tributário, não pode me cobrar tributos excessivos. Mas também existe uma esfera positiva dessa liberdade, que eu preciso dar condições materiais para que aquela pessoa usufrua da sua liberdade. Alguém que está com fome, alguém que está com sede, não consegue exercer a sua liberdade nesse mundo que a gente vive. Então, uma das justificativas aí, utilizando argumentos instrumentais, seria a liberdade. Uma outra justificativa, ainda dentro dessa ideia de argumento instrumental, seria democracia. Alguém que está com fome, alguém que está com sede, não tem condições de participar do processo democrático, de deliberação. Por exemplo, não tem condições de deliberar no espaço público, e aí citando Habermas, na ideia de espaço público, na ideia de deliberação pública. Alguém que está com sede, com fome, alguém que é analfabeto, não tem condições de colher informações suficientes para poder dialogar, para poder se informar, para poder influenciar nas decisões públicas. Então esse é um segundo argumento instrumental. A gente tem a liberdade como argumento justificativo para o mínimo existencial. A gente tem a democracia como argumento para justificativa do mínimo existencial. O professor Daniel Sarmento traz um terceiro argumento que não é instrumental, mas sim um argumento baseado na filosofia alemã, que é um argumento um argumento que ele chama de independente, Lógico que essas ideias são muito novas, elas ainda vão ser debatidas, mas o que ele quer dizer com isso? Que o mínimo existencial está ligado à satisfação de necessidades, não necessariamente de conferir instrumentos para que você tenha um projeto de vida somente, mas sim satisfazer as suas necessidades, que a liberdade é uma necessidade, diz a filosofia alemã. Então, o mínimo existencial, uma justificativa, seria por ele mesmo. Eu tenho que satisfazer determinadas necessidades. Por exemplo, um deficiente físico, a gente está aí com as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Se não houvesse uma intervenção estatal, de repente não haveria Olimpíada. Eu não digo Olimpíada, porque a Olimpíada tem um apelo econômico muito grande de patrocinadores, mas Paralimpíadas não tem. A gente está aí vendo aí a campanha para as pessoas comprarem os ingressos porque não venderam quase nada, para as Paralimpíadas. Porque não tem esse apelo. Mas se o Estado não intervir para ajudar o deficiente físico, de repente essas pessoas estariam aí com o seu mínimo existencial violado, as suas condições básicas de dignidade de existência violadas. Então esses 3 argumentos, o argumento instrumental, liberdade e democracia, que permite que você alcance novos direitos, e o próprio argumento independente, que o professor Daniel Sarmento cita, baseado na filosofia alemã, seriam justificativas para que a gente tivesse aí uma fundamentação do mínimo existencial. Por que eu estou falando de tudo isso? Trazendo aqui para o nosso debate mais prático do direito tributário. Recentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil, na ADI 4927, ingressou com uma ação para permitir que se fizesse a dedutibilidade integral dos gastos com educação. Eu acho que aqui ninguém vai se opor em dizer que educação não é importante. A educação é extremamente importante, ela é garantida constitucionalmente, o Estado deve prover educação básica pública obrigatória, e a OAB ingressa com essa ação para permitir que se faça a dedutibilidade desses gastos com educação. Ela diz que o limite que está lá
é um limite que não é suficiente. Então, até que venha um limite suficiente, um limite razoável, né, com gastos de educação, salvo engano, está em 2000 e alguma coisa, quase 3, deveria ser permitido ao contribuinte deduzir o que ele gasta com educação de forma integral. Então, um dos argumentos da OAB é justamente mínimo existencial. Diz que isso violaria o mínimo existencial, e aí ela cita, aí começa o debate consequencialista, é um debate que vai trazer dados mais econômicos para poder discutir, e aí fica a dúvida, como vamos solucionar isso? Vou dar o exemplo do que ele cita. A OAB, ela diz que o Estado investiu em educação pública 213 bilhões de reais. Então, se nós fôssemos considerar um gasto sobre essa renda que foi gasta em educação, uma tributação sobre essa renda que foi gasta em educação de 27,5%, a gente tem uma tributação de 27,5% sobre esses valores que foram gastos em educação, daria aí, o Estado teria que devolver ao contribuinte 50 bilhões. Então seria como o Estado estivesse custeando a educação privada com 50 bilhões. Aí o argumento é que isso é razoável, já que ele investe 213 bilhões em educação pública. Lógico, eu não estou criticando a OAB, eu acho que ela fez um papel importante, que é trazer esse debate, né? E principalmente trazendo o debate da educação voltado aí com fundamentos do mínimo existencial. Tem outros fundamentos, mas eu quero falar de mínimo existencial. Só que aí a AGU contra-argumentou: olha, se for definido o que a OAB quer, esses números não estão corretos. Por quê? Vocês estão esquecendo que vai haver repetição de indébito dos últimos 5 anos. Se a gente for falar em números dos últimos 5 anos, as cifras chegam a 250 bilhões de reais. Então vocês veem, a gente fica no impasse, porque mínimo existencial, uma das críticas que se faz é justamente quem vai custear, né? Quem vai custear esse mínimo existencial? Porque essa ideia de liberdade negativa, essa ideia de muito no debate americano, né, da filosofia, do filósofo inglês Herbert Spencer, que tinha aquele darwinismo social, né, é cada um por si, o mais apto é que sobrevive, você não pode intervir na minha individualidade, porque se eu sou mais apto, eu devo sobreviver. Esse darwinismo social nunca colou no Brasil, só que infelizmente, pelo menos teoricamente, mas na prática não é isso que a gente vê. Então, essa demanda da OAB, embora ela não vá, a OAB, logo no início, tenta afastar uma ideia de política pública, uma ideia de reserva do possível. O que se está debatendo é justamente reserva do possível aqui, né? E em tempos de crise, se está debatendo uma reserva do possível fática. Não adianta o juiz da ordem não ter dinheiro para pagar. Não adianta o juiz mandar comprar um remédio de 100 mil reais e não ter dinheiro ali para atender a creche, atender a pré-escola ali do público, né, da parte pública, não ter dinheiro para abastecer os postos de saúde, não ter dinheiro para pagar professor de qualidade. E um dos argumentos da OAB é justamente dizer que a qualidade do ensino público está uma porcaria, então todo mundo está correndo para o privado e é preciso deduzir isso no imposto de renda. Mas peraí, vamos melhorar o público. Por que a OAB não entra com uma ação para melhorar o público, né? Então a minha e aí para fechar, né, para eu não me estender muito, existe um debate aí de reserva do possível fática. Não é uma reserva do possível, não é uma questão de razoabilidade, não é uma questão jurídica, é fática. Temos essas condições de custear a educação de todo mundo de forma gratuita, e eu acho que ainda há uma coisa filosófica, axiológica, moral, ainda mais evidente aí. Nós vamos separar cidadãos, aqueles que têm condições de ir para o ensino privado, dos que têm condições de necessidade de ficar no ensino público. Então vamos relegar o ensino público ao que já está e vamos ficar só no ensino privado. Então eu acho que uma solução que o STF poderia adotar aí é justamente diálogos interinstitucionais.
E aí aqui é só uma reflexão. Eu ainda não acabei de escrever o artigo, ainda vou pensar nisso melhor. Mas eu acho que o STF teria que dar uma deferência ao operador da política pública, a chamar a sociedade civil para o debate para saber como vamos resolver isso. Porque se ele simplesmente declarar inconstitucional esse limite de dedutibilidade, dizer que todo mundo pode deduzir tudo que gasta com a educação, e aí eu já acho que vai violar a Constituição, porque a Constituição fala que o ensino básico é obrigatório e gratuito, não fala qualquer ensino, embora ela queira garantir progressivamente o ensino gratuito. Eu acho que a gente vai violar aí toda essa ideia de justiça que a gente quer trazer para dentro do direito tributário. Então, o que a gente está falando aqui de mínimo existencial é dar condições dignas daquela pessoa poder existir e participar da cidadania pública, participar como cidadão e não só ficar sobrevivendo, que muita gente só sobrevive, né, no Brasil. Então eu acho que uma saída seria utilizar, ainda citando o professor Daniel Sarmento, técnicas mais flexíveis na hora de decidir, né? Como já tem sido feito em outros ambientes, por exemplo, na Colômbia, o reconhecimento do estado de coisas inconstitucionais, onde se chamou a sociedade para poder resolver aquele problema. O judiciário precisa ver que ele não é necessariamente a entidade técnica mais adequada no momento para solucionar todos os problemas do mundo. É preciso chamar a sociedade, é preciso chamar o poder executivo e é preciso chamar todos aqueles que participam daquele problema para poder decidir aquela solução. Então, as técnicas flexíveis e os diálogos interinstitucionais, chamando outras instituições para poder debater, seria uma solução muito adequada para resolver esse problema da educação no Brasil. E não simplesmente, numa canetada, declarar algo inconstitucional e poder permitir deduzir e vamos esquecer o ensino público. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado.